A gente tem que tomar atenção em quem é um candidato à reposição de testosterona a algumas questões. Por exemplo, homens que têm câncer de próstata localizado ou metastático não devem fazer uso. Em breve teremos surpresas, né, a respeito desse tema. Na verdade, assim, não deve fazer uso, é atenção. Atenção, por quê? Aí é onde você vê o piloto, entendeu? Aqui Maverick? Piloto? Igual piloto de avião. Você sabe se o cara é bom ali raramente. Então, aí realmente é quando precisa do especialista, andrologista, para avaliar e conduzir essas situações aí, né? E uma abordagem multidisciplinar também. Multidisciplinar, sim. Porque é aquela coisa, tem trabalhos que falam da alternância de picos de testosterona alta com castração no câncer de próstata metastático. Tem alguns trabalhos falando nisso, né? Que é a terapia androgênica bipolar, né? Exatamente. E tem também trabalhos mostrando reposição hormonal em pacientes com câncer de próstata em vigilância ativa, active surveillance. Então, nesses casos que a doutora Bianca vai falar, são casos de atenção, são casos que você não deve repor testosterona com... Não, assim, eu não vou falar qualquer um, mas... Tem que ser caso a caso. Não, evitar e falar com um andrologista, realmente. Porque pode ser perigoso. Porque realmente precisa de atenção, né? Precisa de atenção, precisa de uma boa condução. E um bom critério. Talvez tenham que ser feitas outras coisas antes de iniciar uma reposição. Exatamente. A questão também se está tratado ou se não está tratado. Também não é só câncer de próstata. Isso. Então a gente vai ter que... Também tem relação ao câncer de mama, porque a testosterona vai converter em estradiol e muitos cânceres de mama são hormônio dependentes. Homens que querem ser pais não devem fazer reposição. Daí tem que pensar em outras formas de aumentar a testosterona. Isso também a gente pode ser um corte grande aqui também, não sei, tá? Mas assim, desejo de fertilidade também é atenção. Por quê? Porque isso é o que eu vejo aqui no consultório todo dia. Você pegar um paciente com 35 anos, né, com indicação de fazer reposição hormonal, ele não tem filhos, mas talvez queira, mas o cara está solteiro. Quando é que você quer ter filhos? Ele fala, não sei quando é que eu vou encontrar a mãe. Então, não tem essa coisa, ele quer ter. Então, você pode fazer o estímulo testicular, você pode fazer uma reposição hormonal nesse caso? Pode, mas só que aí você tem que considerar algumas coisas. Você primeiro tem que avisar ele isso aí. Que a testosterona, a reposição de testosterona diminui até zero a produção de espermatozoide naquele período. Depois que ele usou por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, será que quando ele para e estimula o testículo vai voltar? Na grande maioria das vezes, sim. Né? Na grande maioria das vezes, sim. Tem trabalhos que mostram que 0%, só quer dizer, todo mundo voltou. Né? Tem trabalhos que mostram 5%, tem trabalhos que mostram até que 20% não voltou. Isso aí também depende de como ele fez, se ele usou outro tipo de esteroide anabolizante, o que foi que ele fez naquele período. Né? Mas, enfim, pode-se fazer e até você pode sugerir um banco de esperma. O paciente colhe esperma, deixa lá congelado, né? E depois faz a reposição por um tempo. Quando quiser ter filhos, para de fazer a reposição, estimula o testículo, ou faz isso simultâneo, estimulando o testículo e desmamando a reposição hormonal. Depois, ele provavelmente, na grande maioria das vezes, vai conseguir níveis de espermograma ali que são compatíveis com adequados, normais para fecundar uma mulher, tá? Essa semana então, mesmo, quer dizer, né? tem vários. Nessa semana a gente discutiu um caso, né? Toda semana, todo dia tem casos paciente assim jovem que usou a gente tem que individualizar, né? Tem que individualizar. Vai ter paciente que a gente vai estimular só o testículo dele. Mas se o testículo dele se o FSH e LH já estão um pouco mais alto, entendeu? Não vai responder tão bem. Então, realmente, assim, são pontos de atenção. Dá para fazer esse tipo de reposição com um médico que fez uma especialização ali. Não, é melhor fazer. Nesses casos,
né? Realmente com andrologista que... Um ajuste fino. Aí é um ajuste mais fino, né? Realmente é um ajuste mais fino para a gente dar todas as opções, o paciente ficar informado e sabendo do que está fazendo, né? Então a frase seria: homens com desejo de fertilidade eminente. Exatamente, iminente. Quero ser pai no próximo ano, nos próximos meses. Né? Nos próximos meses. Né? Então a gente vai ter atenção com esses casos. Hematócrito acima de 54%, que são as células do sangue que deixam o sangue espesso, vamos dizer assim. O hematócrito é a medida da viscosidade sanguínea, né? Então, a reposição hormonal, principalmente das formas injetáveis, o principal efeito colateral é o aumento da viscosidade sanguínea, e um ponto de corte para o hematócrito é de 54, né? Então, tem estudos falando que a partir desse nível aumenta a incidência de eventos tromboembólicos, né, trombóticos principalmente, né? E aí a gente não pode seguir a reposição depois desse nível, né? Óbvio que tem maneiras, a gente evita até chegar lá, se o cara está fazendo o acompanhamento correto, no tempo certo, fazendo os exames e tal, a gente não deixa chegar lá, né? Mas se chega nesse ponto, tem algumas medidas que podem ajudar a diminuir esse hematócrito também, né? Então, por isso que é uma atenção, né? E tem paciente que nunca atinge mesmo repondo, né? Fazendo a reposição de testosterona e a gente vai acompanhando e não depende da tendência do paciente. Tem paciente que tem tendência para engrossar o sangue, quer dizer, ele tem muito receptor androgênico na medula óssea, né? Na medula óssea, e isso vai fazer com que ele aumente a eritropoese, que é a produção de células vermelhas, e engrosse o sangue. Então varia e às vezes é difícil de controlar, e esse é o principal motivo que a gente fala para o paciente para fazer acompanhamento. Por quê? Se um indivíduo de 40, 50 anos diz: eu tenho pacientes aqui assim, eu falo para eles, olha, se você pegasse da sua cabeça, fosse fazer reposição hormonal por conta, igual a que o seu colega da academia faz, tomar uma deposteron por semana, uma deposteron a cada 10 dias, meia ampola semanal e tal, por conta, você ia se ferrar. Por quê? Porque ele, em específico, é um paciente que aumenta muito o hematócrito, ele não ia saber, tá? E ia descobrir isso uma hora tendo um infarto, né? Isso que eu ia falar. Então, ou um AVC. Que é, né? Exatamente. Então, isso é a coisa mais perigosa que você pode fazer. É pegar a dose que o seu amigo, né, toma na academia, tomar igual. Porque se você é um paciente, se você é um homem que tem uma tendência a aumento do hematócrito, você só vai descobrir isso na hora que der um problema, e o problema, às vezes, sério, fatal. E que não dá... Fatal. Né? Fatal, ou então, assim, pior, né? Se for um AVC grande, vai te deixar aí fora do jogo, vai deixar... Muita sequela. Muita sequela, né? Então, que é tudo que a gente não quer para um paciente. Agora, só que se esse mesmo homem faz um acompanhamento, a gente sabe, identifica que ele é um indivíduo que aumenta o hematócrito, a gente tem algumas medidas para fazer, né? Que é aumento da ingesta hídrica, ajuste de dose, otimização da dose, fracionamento de dose, mudança de esquema, às vezes para gel, e doação de sangue ou sangria regular com cuidado no ferro, tá? Porque às vezes também eu vejo muito paciente fazendo muita sangria e não dosa o ferro, quando vê está com ferropriva, né? Então está com alguns parâmetros ali, o RDW, VCM, HCM, do hemograma, tudo alterado. Então tem que fazer também esse ajuste fino nesses pacientes que têm essa tendência, tá bom? Então isso é uma coisa muito importante, né? A mensagem que fica, né, pro paciente, pro ouvinte, para quem está assistindo, a palavra-chave do negócio é acompanhamento. Não tem outro segredo. Exatamente. E insuficiência cardíaca não controlada. Isso também aí é multidisciplinar. A gente tem que ter um cardiologista junto, né, para conduzir esse paciente, estar sempre acompanhando aí em conjunto com o nosso colega cardiologista.